Oi, para você que está aí do outro lado, nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast Nota 1000, que chega aí para complementar a preparação para o Enem 2024, com a primeira prova se aproximando, o primeiro dia de provas. É claro que a gente não podia deixar esse assunto de fora, a redação. E hoje nós estamos recebendo a professora Marcela Mello, que faz parte do nosso time, né, do Nota 10. Hoje chegou aqui no Nota 1000 para a gente falar sobre ela, a mais temida aí do primeiro dia. Marcela, bem-vinda ao nosso podcast. Oi, queridona, muito obrigada pelo convite. Estou assim entusiasmadíssima para ajudar essa plateia maravilhosa. Marcela, como é que estão esses últimos dias de preparação dos alunos? Enlouquece muito você aí? Rapaz, até psicóloga eu tô tendo que ser. É de psicóloga para cima, né? Já saiu da patente de professora já. Mas nessa reta final, como é que está sendo assim, esse trabalho com os alunos, né? Para você, enquanto professora de redação, o que é que você foca nessas últimas semanas? Bem, tem aluno que já está perfeito e tem aluno que ainda não está perfeito. Aí, geralmente, aparecem os problemas de origem. Por exemplo, se você for uma adolescente que não gostava muito de ler, então, o seu problema vai ser no português. Então, agora afloram todos os problemas que você tem desde muito cedo. Então, geralmente, o pessoal tem dificuldade no próprio português. Não é na estrutura da redação, até porque a estrutura já é meio manjada no Enem. Quem faz Enem há muitos anos ou acompanha alguns profissionais na internet, no Instagram, o pessoal já tem a estrutura pronta, inclusive. Então, encher essa estrutura com coisas importantes é que é o mais difícil. E o Enem, a cada dia, está querendo colocar temas diferentões, que é justamente para evitar os modelos prontos. Mas eu diria que mesmo os temas diferentões, se o aluno estiver bem treinado na estruturazinha dele, ele consegue sim fazer e o corretor nem percebe que a estrutura é um pouco pré-pronta. Por quê? Por conta das competências, a gente acaba fazendo algo parecido em todos os parágrafos, como na conclusão, na introdução. Então, o próprio INEP induz os adolescentes a fazerem estruturas. Então, valeria a pena a gente focar nisso de ter esse padrãozinho, de ter uma forminha pronta para levar para o Enem? Sim, embora eu seja uma professora muito tradicional, eu não critico, até porque a questão do modelo pronto, a estrutura pronta, porque os alunos querem fazer rapidamente. Então, algumas partes eles já meio que repetem em várias redações. E mesmo assim fica muito boa a redação, porque o que vai dar nota 1000 é o conteúdo que está no desenvolvimento. E o português, que é uma coisa que ele não tem como fazer uma estrutura pronta. Ele acaba tendo que improvisar mesmo na hora e o corretor percebe se ele sabe ou não. Marcela, como é que você trabalha ao longo dos meses, né? Os temas. Eu sei que são muitos, como você falou, é uma loteria para acertar Sim. qual é o tema. Então, acho que você deve aproveitar, né, esses meses de estudos para tentar passar o máximo de temas possíveis para os alunos, né? Há alguns anos era bem possível um professor acertar o tema do Enem, o tema mesmo, a palavra-chave. Ao longo dos anos foi difícil a gente passar a acertar o tema ipsilíteres do jeito que está lá. Por quê? Primeiro que é um combo de dois termos. É um tema X levando em conta outro contexto, levando em conta as comunidades, as crianças e adolescentes. Então, você acerta, mas não acerta 100%, porque você não sabe qual a abordagem que vai ser dada pelo INEP. E é como eu disse, o INEP está colocando neologismos, palavras diferentes, termos nunca antes utilizados, termos jurídicos. Então, eu sou formada em Direito pela UERN. E eu tomei um susto em alguns temas. Como por exemplo? Registro civil. Nem eu sabia o que é que o tema estava querendo. Porque, meu Deus, registro civil é tanta coisa. Um divórcio é um registro civil. Uma certidão de nascimento. Um RG que você tira é um registro civil. Certidão de casamento.
de óbito, tudo é registro civil, se for no cartório. Então, ao ler os textos, é que a gente vai tentando adivinhar realmente o que é que o corretor quer, o que é que a banca quer. E eu percebi que eles estavam querendo focar na certidão de nascimento, as pessoas que não têm acesso ao primeiro documento ao nascer. Mas até isso era difícil de perceber, porque um texto falava sobre isso e os outros não, falavam de documentos de forma geral. Daí partem muitas dúvidas. Eu tive aluno que não colocou a palavra registro civil em nenhum lugar da redação. E mesmo assim tirou 960. Ele utilizou o termo documentos pessoais. Aí já ligam para mim chorando, dizendo que tangenciaram. Eu disse, não, baby, não tangenciou. Eles vão aceitar. Nem se preocupe. Então, teve o tema dos surdos, que a gente tomou, foi um susto, porque a gente nunca ia imaginar que o INEP ia colocar uma especificidade de deficiência. E a gente achava que ia tratar de forma geral. Então, surdos, meu Deus, o que é que eu sei sobre surdos? Só sei que não escuta e nada mais. Então, foi muito difícil. Teve aluno que teve crise de choro na hora da prova. Demorou meia hora para conseguir escrever. Até o próprio INEP errou o termo, porque é um termo surdo, é um termo inapropriado, porque nem todas as pessoas que têm deficiência auditiva são surdas. Então, é como se fosse o autismo, que é um espectro. Então, se o próprio Enem não acertou no termo... Como é que o aluno vai acertar? Eles estavam aceitando todo tipo de palavra, inclusive até surdinho, no diminutivo, eles aceitaram. Então, assim, pessoal, se vocês não souberem sinônimos para colocar, não se preocupe. Aquela palavra tem que estar em todos os parágrafos, porque ela é o tema. Então, eu diria que ela vai aparecer pelo menos 4 vezes ou até 2 vezes em cada parágrafo, sem prejuízo de nota. Não é que haja uma tolerância para o termo, é porque é o tema. Então, não se preocupem com sinônimos. Podem botar o termo que o Enem colocou no título do tema. Qual é a dica para a gente entender o tema, né? Como você falou, às vezes a gente tá vendo cada vez o tema ser cobrado de forma mais específica. Sim. Aí eu tô lá, peguei a prova. Tenho algumas dicas para dar, inclusive esse vai ser o assunto de um aulão que eu vou dar de véspera. É o seguinte, primeira técnica. Você tem que ver se o tema, se a frase é curta ou se a frase é longa. Geralmente, quando a frase é longa, ocupa 2 linhas. Tem 2 pontos na frase. Então, se a frase for longa, você reparte a frase no meio. O tema é a primeira parte, não é a segunda. Sempre? Sempre. Se tiver, essa semana eu fiz simulado com os alunos, aí o tema era direitos humanos e liberdade de expressão. Então, se aparecer um I, que dá para entender que os 2 são tema, não são. O tema principal, a palavra-chave, é direitos humanos. A segunda parte é a abordagem. Ou seja, a falta, acho que era democracia o tema. Era democracia, que é um tema, eu quis colocar um tema bem subjetivo, bem amplo. Então, a falta de democracia vai interferir em várias áreas, inclusive na liberdade de ir e vir e liberdade de expressão. Então, o tema mesmo é a primeira palavra. Por que é importante saber disso? Qual é a palavra mesmo que é o tema? Porque aquela palavra tem que estar em todos os parágrafos. Já a segunda palavra, não, ela pode ser sinônimo. Se você, na introdução, quiser colocar um sinônimo da segunda palavra, já está valendo. Não dá tangenciamento. Se você falar a respeito daquilo, sem citar aquilo, já está valendo. Então, essas técnicas são importantes para você ver a melhor estratégia lá na hora de fazer a prova. E identificar, de fato, o que se quer. Sim. O que é que mais acontece, assim, o que é que mais leva o aluno a tangenciar o tema? Não colocar a palavra-chave do tema é um fator bem preponderante. Eles corrigem a introdução. Se não tiver a palavra-chave do tema, já dá tangenciamento.
Porque qual é a função da introdução? Apresentar o tema. Se você não apresentou, você falhou logo de cara. Então, muitos de vocês, pessoal, vocês copiam a frase igual lá do tema e colocam na introdução. Não acho errado, mas algumas vezes vai ficar errado. Se tiver 2 pontos, se você copiar a frase todinha com os 2 pontos, vai ficar sem sentido. Não vai dar para encaixar. Então, você tem que modificar, tirar os 2 pontos e modificar, fazer uma frase normal, afirmativa. Senão, você não vai ficar óbvio que você quis copiar do jeito que estava lá. Se for uma pergunta, não fazer em forma de pergunta, porque no texto dissertativo não pode ter pergunta. Então, na maioria das vezes, o Enem está facilitando. Eu digo até para os alunos, quanto mais estranho for a palavra do tema, melhor é, porque eles vão facilitar em algumas coisas. Então, às vezes, é uma palavra bem facilzinha, mas não tá fácil de fazer, tem que prestar bem atenção. Por exemplo, no tema sobre violência contra a mulher, tinha a palavra persistência. A persistência da violência contra a mulher, não me lembro o restante. Teve corretor que tangenciou candidatos que não botou a palavra persistência. E o tema não é persistência, o tema é violência contra a mulher. Então, eles têm medo de não colocar os termos. Por isso que eles saem copiando tudo. Mas se você, em vez de persistência, colocar, por exemplo, a origem histórica daquela violência, como começou a ocorrer no Brasil, como ela era vista, e você traz para os dias de hoje, você já está falando sobre persistência. Então, a obrigação do corretor também é analisar todos os aspectos, sem ser de forma mecânica. E os alunos têm medo de eles lerem no automático, sem prestar muita atenção ao que está sendo dito. Você acha que a maioria das vezes eles leem nesse automático ou não? Eles são fiscalizados, mas alguns corretores, eu acho que a gente tem maus profissionais em todas as áreas, porque não haveria corretores nesse nível, né? Acredito que sim. Aí, por conta de ser sorteado, agora uma parcela ínfima, todos os corretores que eu conheci são bastante éticos. Eles leem com calma, até porque eles me narraram a realidade triste brasileira, que a maioria das pessoas não sabe fazer redação. É uma parcela pequena, então eles leem várias redações bem complicadas para chegar numa boa, que dê para ler direitinho. Aí eles dizem que ali eles param tudo para ler de novo, para corrigir bem direitinho. Porque as outras, às vezes, eles dizem que é uma proporção de 200 complicadíssimas para uma normal. Então, eles acabam sendo bem resilientes. Por isso que temos redações nota 1000 com erros. Eu diria que 99% das redações nota 1000 tem erro. É diferente da correção de concurso público, porque na nota máxima de concurso público você não vai achar erro, mas é porque são realidades diferentes. Um concurseiro, ele já está no nível bem alto, já passou pelo ensino médio, já está no nível de estudo para entrar no mercado de trabalho. Já o jovem não, ele tem muita dificuldade em segurança, a insegurança acaba interferindo na produtividade da hora. Então o Enem acaba deixando escapar assim, umas vírgulas erradas, sabe? E eu considero isso como normal, não critico. Quais são os temas que você trabalhou nessas últimas semanas? Qual é a aposta de Marcela para o tema da redação? Eu faço lá os top 5. Eu não tenho 10. Eu adoro tops, vamos de top 5. Eu não gosto daquela... Tem professor que dá assim 100 temas. Aí se ele não acertar também, tá bom trocar, né? De profissão. Eu não, eu sou atrevida. Eu boto só 5. E vem dando certo, porque eu uso muito a minha experiência de 30 anos de sala de aula para avaliar isso. Por exemplo, ano passado, eu achava que ia cair, eu separar as áreas. Áreas e grupos de sujeito. Eu disse, o grupo de sujeito muito provável de cair é mulher, que há muito tempo não cai. E a área que eu aposto bastante é trabalho. Era uma das áreas do top 5.
E os alunos me disseram que na quarta-feira anterior à prova eu tinha feito um simulado que era justamente envolvendo trabalho e mulher. Então, eles foram para a prova bem felizes, apesar de que o termo que caiu foi um termo que assustou todo mundo. Porque eu, que sou formada em Direito, eu nunca vi esse termo trabalho de cuidado no direito do trabalho. Meu pai era advogado trabalhista, então eu convivo com direito do trabalho desde pequena. E eu não conhecia aquele termo. Não está dentro da CLT, não está dentro da matéria. Então, é uma palavra nova, é um conceito novo que está sendo estudado. Mas eles tinham o principal, que era argumentos sobre trabalho, mesmo que separadamente, e argumentos sobre mulher. E tinham repertórios, que é o que dá muito medo no aluno, é ele não ter o que colocar. Por exemplo, ontem eu corrigi uma redação de uma moça que não estava sendo minha aluna. Mas a gente se encontrava lá pelos corredores, eu disse, traga uma redação para eu corrigir. Aí um dos repertórios que ela colocou foi uma influencer. E colocou uma frase da influencer. Ela não colocou essa moça como influencer, ela colocou outra profissão dela. Aí eu disse, mulher, eu tô achando essas palavras tão informais. Não é o apropriado para você colocar para um especialista falando. É como se fossem palavras, eu não me lembro das palavras, não eram palavras de baixo calão, mas eram palavras assim, do cotidiano, de nível muito baixo. Parecia que a pessoa estava conversando verbalmente. Aí eu disse, parece conversa de influencer no Instagram que está gravando um vídeo, não parece uma frase tirada de uma obra, de um livro publicado. Ela disse, ela é influencer mesmo, essa menina. Eu disse, mas depois vamos trocar? Vamos colocar uma coisa assim... Procura um especialista mesmo sobre o assunto para citar. Então, assim, tem situação que eu não aconselho colocar repertórios populares demais. Que eu acho que não desvaloriza o restante do texto. Se você tem um nível bem alto argumentativo ou de nível vocabular, ao colocar um exemplo de uma influência do Instagram, que tem milhares, você não está provando que estudou, que leu sobre aquele assunto. O importante é a leitura. Quer conquistar um corretor, coloque obra literária, certo? Coloque uma frase célebre daquela autoridade, daquele pensador. É essa a dica que eu dou. E voltando para os temas, desse ano, dentro dos meus top 5, eu envolvo preconceito, por exemplo, preconceito racial. Há muito tempo não caiu numa segunda aplicação, acho que em 2016. Teve um problema nas escolas de chuva e o INEP teve que fazer uma segunda aplicação e acabou colocando esse tema. O tema principal era intolerância religiosa. Essa segunda aplicação foi preconceito racial, então já caiu no Enem numa segunda aplicação. Mas é um tema fortíssimo. Ou preconceito... a respeito da comunidade LGBT. São os preconceitos que falta cair. Então, de como você trabalha, né? Sim. Preconceito e os grupos que você trabalha, sim. Se for preconceito, você diria racial ou... E capacitismo também, que é contra deficientes. Só não vai cair no ambiente trabalhista, porque ano passado já foi trabalho. Talvez seja no ambiente escolar. Porque a educação não cai faz muito tempo também. A última vez que caiu como abordagem, não era nem o principal, foi em 2017, foi o tema sobre surdos. Então, caiu o surdo no ambiente escolar. Então, pode ser que caia mais de forma ampla, como o capacitismo, que é o nome do preconceito. Tá? Então, a educação... é um tópico fortíssimo, é uma área fortíssima. Preconceito e educação. Preconceito, educação, tecnologia / mídias, redes sociais, que caiu em 2018, também está bem antigo já. E eu vejo a quantidade de aspectos que podem cair sobre aquela temática. Tecnologia e redes sociais é um tema gigante. Se colocar, por exemplo, caiu no concurso do meu filho, o uso indevido de imagens, que obviamente é nas redes sociais, embora não esteja escrito lá.
Então, isso caiu num concurso da PM da Paraíba. Não tem nada a ver com o tema que caiu em 2018, que foi manipulação dos usuários na internet, a partir da captura de dados, que era uma matéria novíssima. Eu mesmo não sabia nem o que eu estava lendo. Logo, eu sou um pouco analfabeta digital, não pela minha idade, mas é porque eu gosto mesmo de escrever. Meu pai morreu faz muito tempo e era o expert em redes sociais e internet. Então, vai da vocação da pessoa. Eu tirei 980 com essa redação, mas o suor chega a descer, assim. Minhas alunas que faziam informática no IF, elas deram uma aula sobre o assunto. Eu fiquei meio revoltada, assim, porque elas tiraram 960 e eu, que não sabia nem direito o que eu estava escrevendo, tirei 980. É porque eu falo bonito, não sei o que, eu sei o caminho das pedras, digamos assim. Tem um repertório, cita um autor, uma coisa, mas né? a gente fica nervoso na hora, viu? Você costuma fazer... Todo ano eu faço. Todo ano você faz? Eu entendo demais o aluno. Assim, é impossível você escapar do nervosismo. Não dá. Você passa assim, aquele momento passando mal mesmo. São 5 minutos de chicote, assim. Você abre a prova e acha difícil, não importa... Você faz só a redação ou você responde a... Eu faço tudo. Mas começa pela redação? Eu não gosto muito não de começar pela redação, mas é porque eu tenho TDAH. Eu só sei fazer as coisas na pressão, rápido, assim. Então, se eu começar pela redação... Pode dar 7 horas de prova que eu ainda não terminei. Então, eu gosto de ser... Ai, meu Deus, está perto de terminar e agora eu vou começar. Entendi. Tem aluno que não dá para começar com a redação. Não dá. E a dica que eu dou é você fazer só o rascunho e abandonar. Porque se você fizer o rascunho e for passar limpo, você não vai enxergar seus erros. Então você tem que se desconectar da sua redação para vir depois, 1 hora depois, como se você até é estranho. Ixi, fui eu que escrevi, como eu sou inteligente. Aí você, surpresa, você né? consegue enxergar alguns errinhos de vírgula, de crase, sabe? Elemento coesivo. Então, começar com a redação, não sei se seria melhor. Agora, você começar a fazer anotações, ser a primeira, aí sim. Porque até porque eles têm medo de esquecer os repertórios. Marcelo, se eu tomar um copo d'água gelada, pronto, já vou esquecer os repertórios. Aí, calma, também não é assim não, porque dá o branco por causa do nervosismo. Aí eles querem ver o tema e já ir anotando os repertórios que eles sabem sobre o assunto. Fazer uns tópicos, dizendo o que eu sei. Porque há um estigma da sociedade, para quem não entende do assunto, que acha que os candidatos ficam decorando coisas que eles não sabem nem o que é. E não é bem assim, não. A gente trabalha um rol de repertórios. Inclusive, esse ano eu comprei na faixa de 200 livros para eles escolherem e lerem. Então, você acaba escolhendo dentro dos que você leu, documentários, livros, revista, podcast. Ano passado, um aluno meu colocou um podcast que falava sobre trabalho de cuidado. Então, o acerto da gente veio de um podcast. Então, hoje mesmo eu estava vendo uma jornalista que também é influencer, não necessariamente é influencer, né? Ela faz Bela Reis, ela faz um podcast com a mãe dela, que também é jornalista, Flávia Oliveira, que ela é comentarista. E aí elas têm esse podcast semanal e elas falam sobre política, assuntos diversos. É muito interessante porque a mãe dela é comentarista política, né? E ela já tem um trabalho mais voltado para a internet, sabe? Uma coisa mais geração Z. E aí elas fazem muito esse contraponto da mãe dela falar uma coisa mais, de uma forma mais formal, de um modo mais formal, e ela traduz para quem, né, não tem tanto contato com assuntos de política. E elas fizeram um podcast próximo à semana do Enem, que falava sobre isso, sobre a mulher, sobre o cuidado, né, sobre essa dupla jornada de trabalho. E aí, me arrepiei. E aí hoje eu tava vendo os stories dela e ela tava hoje vendo possíveis temas, as apostas, né,
pesquisou no Google as apostas e ela mostrando episódios de podcast que elas conversaram temas. Então, pode ser que fale sobre meio ambiente, mudanças climáticas. Sim. Aí ela foi lá, botou o tema falando das enchentes lá do Rio Grande do Sul, de um episódio que elas falaram sobre a seca histórica. Concordo com ela, viu? Meio ambiente. Embora tenha caído 2 anos atrás um tema relacionado ao meio ambiente, que foi povos tradicionais. A característica principal dos povos tradicionais é o cuidado com o meio ambiente. Uhum. Então, quando cai na abordagem algo do tipo, demora mais a cair o tema sobre aquilo. Mas meio ambiente sempre está no meus top 5. Você sempre costuma passar esse tema para os alunos fazerem? Sim. A gente já viu o recurso hídrico. A água vai virar ouro, né? Há pouco tempo. Assim, o pessoal, Marcela, queimadas. Mas acontece que já caiu o desmatamento. Então, pode sim cair queimadas, mas eu acho que a água ganha, apesar de que já caiu água também. Você acha que seria muito cedo para cair um tema falando sobre mudanças climáticas, citando o Rio Grande do Sul, já que as enchentes... as enchentes mais fortes aconteceram esse ano, mas desde o ano passado eles já registram esses impactos em relação Eu vou te dizer qual é o perfil do Enem. O Enem tem pavor, parece que sai correndo léguas de temas atualíssimos. Essas atualidades bem atuais não é o forte do Enem. Para não dizer que o Enem nunca colocou temas atualíssimos, quentes, na pandemia eles colocaram doenças mentais, que todo mundo estava passando na pandemia. Pronto. Fora isso, nunca caiu tema atualíssimo no Enem. Eu vejo os profissionais gravando no Instagram, dizendo, que tema lindo, que tema importante. Sempre fala da importância do tema. Mas nunca falam que é um tema atual. Uhum. Então, quem gosta de tema atualíssimo, por exemplo, é o IF, quando vai fazer as provas, que é o Instituto Federal. E concurso público, minha amiga, pode estudar a atualidade, porque é atual. Mas o Enem, ele foge um pouco do óbvio. Então, se cair meio ambiente, eu não sei se cairia sobre desastres naturais, que inclusive eu trabalho já há uns 10 anos de desastres naturais. Mas pode sim cair. Eu não acho nada improvável no Enem. E eu vi outros também, como por exemplo, o uso de tecnologia, em relação ao uso do celular, que agora esse tema está em votação. Que foi o tema do IF, inclusive. Então você acha então que, Marcela, pra gente já ir finalizando, já vai acabar. Já! Eu queria ficar aqui, falando horas e horas do tema da redação, que é algo que me entretém muito, né? Conversar sobre isso. Então, é uma paixão nacional, tipo futebol, né? A gente sempre fala sobre isso, sobre como o tema da redação do Enem movimenta. Sim. Né? E assim, ele, por mais que não seja, como você falou, né, não uma coisa tão atual, mas levanta um debate. E é uma coisa que a gente fica comentando nas redes sociais, é o pessoal no Twitter. Então, assim, envolve todo mundo. Eu concordo com você, uma paixão nacional, futebol e... Antigamente eu ficava meio triste com os professores que ficavam se metendo na minha área, sabe? Isso eu não me meto na deles. Mas com a maturidade, que eu já estou bem madura, né? 30 anos de profissão. Aí eu disse que nada, isso é uma paixão nacional, deixa o povo falar. Aí todo mundo vira especialista. Nem ligue, já dizia o forró. Aí todo mundo pode falar. O bodegueiro que não vai fazer o Enem, só porque tá vendo o filho estudando. Os professores da área de humanas, principalmente, pode falar, deve, porque sem eles a gente não seria ninguém. Que a gente sempre coloca um repertório voltado para a geografia, para a história. É lindo o repertório histórico, pessoal. Pena que eu levei uma topada ali fora e esqueci tudo. Que eu estudei em 1994, foi meu último ano de ensino médio. E sim, a gente precisa dos professores comentando, sim.
Era isso que eu queria que a gente falasse sobre a importância de ter esse repertório, porque se você já trabalhou o tema e se um professor seu acertou o tema que caiu lá na redação, ótimo, mas importante é a gente ir preparado para fazer o que a gente já fez, que a gente sabe, mas também o que a gente não teve muito contato, a gente vai ter que fazer a redação. Então a importância de a gente trabalhar esse repertório para, independente do tema, estar preparado para responder e fazer uma boa redação. Sim. Todo mundo vai estar nervoso, inclusive eu. Permita esses 5 minutos de pânico, que o nome é pânico mesmo. Nesse seu pânico, você já vai tentando lembrar de um repertório para anotar, pelo menos o que vai iniciar a redação. Basta depois o seu cérebro vai se acalmando e você vai pensando em outros repertórios. O pessoal coloca até filme infantil. Coloca repertório manjado, Utopia de Thomas More, que eu proíbo, eu estou oferecendo até prêmio para quem não colocar isso aí, competir a prêmios. E o nervosismo deles é infundado, todo mundo vai estar nervoso, ele não pode se tornar o próprio concorrente dele. Faça respiração, ore um Pai Nosso em cima da prova, respire que vai lhe acalmar muito. E lá pronto, meta o aço na parte que você decorou e na que você não decorou. E bem, vale a pena inventar? E arrase. Não, eu tinha um professor que trabalhava comigo, que ele é até corretor do Enem, que ele ensinava o povo a mentir. Eu disse, rapaz, não dá certo não isso aí, porque ele estudava em escola pública, trabalhava em escola pública. E meus alunos vêm, a maioria, digamos, 60% é de escola particular. O pessoal já tem um nível relativamente alto e quer tirar 1000. Meu aluno, ele corre pelo 1000. Eu disse, pessoal, o 1000, ele é meio midiático. 980 é o melhor 1000 que você possa ter. Que um corretor deu 1000. Não batalhe pelo 1000. Porque, assim, entra muito a questão da sua vaidade. Então, o candidato, ele tem que ter humildade para ele conseguir galgar o que ele quer. Então, esqueça, sublime esse negócio de 1000. Você vai lutar pelos 960 e 980, porque nem 960 eles estão querendo dar. O festival de nota é 920 e 940. Digamos, 940 é o novo 960. Então, lute pelo 960, que é a mesma coisa de 100.000. Porque eu conheço corretores que não dá 1000 nem por papa. Se você escrever tudo perfeitinho, você ainda não tira 1000 na mão dele. Dá 960. É fazer o melhor que você pode, né? Fazendo de conta que a nota máxima é 960. Vá que Jesus tenha misericórdia da gente. Eu disse, você tem que botar o corretor para chorar. Bota o corretor para chorar, bota essas palavrinhas mágicas sobre temas sociais. Sim, pessoal, estudem tecnologia, saúde é uma pauta muito em voga. Saúde, pessoal. Tem a Carta de Ottawa, vamos procurar sobre a Carta de Ottawa, que ninguém coloca para colocar. Meio ambiente é um tema possível. De grupos de sujeito, criança e adolescente e idosos. Tem muita chance de cair. E tem alguns temas que eu não acho que possa cair. Doação de órgão, o pessoal fala muito, mas é uma coisa muito voluntária. Não tem uma lei que obrigue você a doar órgãos. Então, acho pouco provável de cair, né? Mas pode cair guerra, essa causa humanitária, pode sim cair. Imigrantes, viu, pessoal? Dê uma olhadinha sobre essas pautas. E quem quiser ver mais, tem aula no canal do Nota 10, da professora Marcela falando mais temas, né? Sim. De uma forma mais contextualizada, conseguindo, né, trazer mais detalhes para você que está aí nesse finalzinho de preparação para a redação, para escrever a redação do Enem 2024. Marcela, queria ficar aqui conversando horas com você. E eu Muito também. Obrigada pela presença aqui. Deixar aí um recadinho para quem vai fazer a redação para os alunos. Você vai estar lá também, né? Sim. Eu queria dizer que você está pronto. Acredite que você está pronto.
chegue lá de cabeça erguida, você é um vencedor e você vai fazer valer o seu ano de estudo, independentemente de você ter cumprido toda a matéria ou não, porque é quase impossível você cumprir a matéria. Então, tá todo mundo no mesmo barco, não se compare com ninguém. Cabeça erguida, boçalidade, se eu vou botar a prova no bolso, chegue lá com toda garra, faça suas orações, respire fundo e trabalhe que você vai conseguir o seu resultado. Obrigada, Marcela. Obrigada para você também que acompanhou mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. Eu volto depois comentando mais aspectos da prova, trazendo mais conteúdo para você que está aí nessa preparação, nesse processo do Enem 2024. Até o próximo episódio.